Está começando Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães. Olá, se vocês estão aqui para acompanhar a gente em um episódio do Pode Sim, um espaço para a gente falar sobre mulheres que exercem todos os dias esse desafio de ser mães. O Pode Sim é uma extensão digital do Seminário Internacional de Mães, um evento que surgiu em 2015 e que hoje eu tenho a honra de dizer que é o maior evento de maternidade do país, reúne mais de 1.000 mulheres todos os anos para uma troca muito bacana. Nesse ano, que a gente está completando, indo aí para a 10ª edição, a gente vai fazer essa série de podcasts aqui para conversar com uma turma muito bacana que entende muito desse desafio da maternidade. Então, estamos aqui estreando com convidadas super especiais que conhecem muito a história do seminário e vão me ajudar aqui a contar muito sobre isso. Hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui Isa Minatel e Magda Figueiredo, que são... Estou aqui emocionadíssima, que são duas produtoras de conteúdo aí falando sobre parentalidade, especialistas nessa área, mas mais do que tudo, que também são mães e conhecem muito do que a gente vai falar. A gente vai aí ao longo dessa temporada do Pode Sim, a gente vai falar de vários temas relacionados à maternidade e a gente resolveu começar com um que eu acho fundamental, o princípio de tudo. Hoje a gente vai falar sobre maternidade e autoconhecimento. Mas antes de começar esse bate-papo super gostoso, eu queria agradecer as marcas que nos apoiam. Queria agradecer Ninho, Materna e Pompom, que tornam isso aqui, esse bate-papo possível. Gente, então, já falei das duas que estão aqui, super lindas e que aceitaram esse convite para estrear com a gente o Pode Sim. Aliás, eu tenho que contar uma fofoca, porque vou contar logo de cara. O Pode Sim também é uma sugestão, esse nome também é uma sugestão da convidada. A gente estava discutindo qual seria o nome dessa extensão. Isa, que já foi palestrante, que acompanhou as edições, participou completamente até da escolha desse nome. Estou aqui agradecendo já de cara. Ivana, Isa, pode? por ter feito isso. Pode sim, pode fazer sim. Aqui pode tudo. E na maternidade pode sim, um monte de coisas. Queria, queridas, que vocês contassem, então, um pouco, se apresentassem vocês na maternidade. Quem é, vamos começar com a Isa aqui, quem é a Isa na maternidade? Como é que isso aconteceu na sua vida? Nossa, gente, ai meu Deus, né? Essa história. A Isa na maternidade era alguém que achava que sabia, né, o que estava fazendo da própria vida. E que depois que o filho nasceu, descobriu que não controlava mais nada, né? E foi para um lugar muito difícil, porque a Isa tinha misturado o papel profissional com a identidade. Então, a Isa só se entendia como pessoa de valor, como alguém, né, interessante na vida, na sociedade, trabalhando, produzindo, gerando resultado, né? Quanto maior o desafio, melhor. Mais eu dou conta, e mais eu me envaideci, e mais eu me, né? E aí, quando o menino chegou, eu percebi que justamente aqueles atributos que me deixavam em lugar tão nobre no mundo profissional, que era ser super acelerada, né? Estar à frente, proativa, à frente do tempo e da necessidade e da demanda, né? Conseguir conectar pessoas e ideias e ações e tal, não me resolveu nada na vida de mãe. Pelo contrário, me atrapalhavam. Porque na vida de mãe eu não devia estar à frente do tempo, eu devia estar esperando, disponível, calma, lenta. O menino hoje está com quantos anos? Esse ano ele faz 13 anos, gente. E é uma trajetória. E você, é uma Mai? outra Isa. Vamos falar muito sobre isso. E você, como foi? Oi. Quem é que te tornou mãe? Eu fui mãe aos 36, né? Tô revelando que tenho um filho de 8, então tô Já aqui, deu tudo. já dei spoiler de quantos anos eu tenho. Mas não tenho vergonha nenhuma de dizer sobre isso. Mas na época eu estava me relacionando com o pai do meu filho e eu falei pra ele, eu quero ser mãe. E ele já era pai de 4. E aí ele falou, eu não quero mais ter filho. Eu falei, então a gente vai acabar a relação, né? Que também tem isso, né? Quantas pessoas se relacionam com pessoas que já têm filhos e aí entram nesse embate. E aí ele falou, não, vamos esperar um pouco então, daqui uns 4 anos, uns 40 você tem. E aí eu engravidei com 36.
E então foi uma coisa que eu esperava que fosse mais pra frente, foi antes. E a Magda daquela época era uma mulher que estava ali se redescobrindo, tentando entender algumas coisas, morando num lugar novo, que tinha acabado de sair da periferia, tinha ido morar no Pacaembu, né, um lugar elitizado, então estava tudo muito misturado, né, a maternidade, a vida, a sociedade, casa nova, tudo muito novo. E aí a maternidade vem para dizer para você, caramba, não sabe de nada, gata. Né? Vai ser tudo mesmo, esses mistérios, esses acontecimentos, essas surpresas. E eu acho que o mais louco, assim, para mim, de mãe, eu cheguei e contei pra Isa isso até quando a gente chegou, é que eu precisei estudar. Eu acho que isso foi primordial. Lógico que teve muitas coisas que eu acho que a gente vai revelar aqui, né, durante esse papo, de que não funciona, né? Funciona pra um, não funciona pra outro, tem um monte de coisa errado. Mas eu acho que esse se dar de frente com uma situação que é completamente nova e depois você se descobrir que você não é nada mais daquilo que você era, é um outro rolê, né? É outro rolê. É sempre muito diferente do que a gente imaginava, né? Eu queria perguntar para vocês um pouco disso, assim, o que foi, assim, o que de muito desafiador a maternidade te trouxe que te fez pensar, fazer esse caminho de buscar o autoconhecimento, sabe? Eu preciso entender quem eu sou para dar conta de lidar com esse desafio. Como é que foi com cada um? Cara, no meu caso, ele não parava de chorar. Ele berrava, assim, né? E Deus sabia que tinha que ser forte o chamado. Que se fosse sutil, eu não tava pra ouvir, né? Eu não tava ali, eu não podia perder tempo. Eu não podia perder tempo. Ficar amamentando meu filho sem mandar um e-mail, sem responder um negócio, sem fazer… Era perder tempo. Tô aqui não fazendo nada mesmo, a cabeça não tô usando. Sim. Olha isso, né? Então, era um negócio muito… que tinha que ser forte, E mesmo assim eu resisti bravamente. Ele berrava dos vizinhos virem. E o que tá acontecendo? Eu falei, se você descobrir, eu te amo. Porque eu não sei. Né? Eu não sei, já revirei do avesso, já fui no pediatra, já fui… E aquele menino que tinha lá as suas imaturidades de sistema respiratório, intestinal e gástrico, tudo, na verdade clamava por disponibilidade materna. Pela minha energia direcionada só a ele, pelo menos no puerpério, né? Enquanto ele era recém-nascido. Né? E eu não tinha noção disso, eu não tinha ideia, eu nem sabia que eu não sabia. Porque eu não sabia que existia esse negócio de puerpério, esse negócio de dedicar-se a um recém-nascido, esse negócio de para sim a vida toda por um pouquinho de tempo e seja só dele, só um pouquinho. Né? Isso que eu tô falando que foi o primeiro. Imagina se eu tivesse segundo, terceiro, e daí ia ter que ter o rolê do irmão, né, e tal, enfim, né? Mas eu não sabia, eu nem sabia que eu não sabia. Então, o chamado, no meu caso, precisou ser um grito que durou, assim, 8 meses sem parar, dia e noite mesmo, real, assim, que daí eu já chorava junto, porque disseram que até 6 meses, quanto tinha esse prazo, eu tava indo ok, né? Tá ali dentro do esperado, do que me disseram. Quando passou dos 6 meses e continuou, aí bateu um desespero. Eu falei, acabei com a minha vida. Por que eu fiz isso comigo? Por quê? Tava tão bom. Como que eu fiz essa roubada? Como que eu entrei nessa? Como é que ninguém me avisou? Por que ninguém me falou? Só que o pior, eu olhava para as pessoas que tinham filhos junto comigo ou depois de mim, e eu tive vários parâmetros, e os meninos dela não fizeram isso não. Não mesmo. Então, assim, não é todo mundo igual mesmo. Você falou agora há pouco, né? Não é igual pra todo mundo, sabe? E pra mim tinha que ser assim. Tinha que ser assim, e era só assim que eu ia parar. Mesmo assim, não parei, né? Com 1 ano e tanto do meu filho, eu tava pegando o carro pra dirigir 4 horas, dar uma palestra de 1 hora e voltar mais 4 horas e capotei o carro. Nossa. Caramba. Aí eu parei. Aí eu falei, pera. O que eu tô fazendo? Quem que é a Isa nessa história? O que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Pra quem eu tô fazendo isso? Quem sou eu? Por que eu preciso fazer isso neste momento? Eu preciso fazer isso neste momento? Foi uma cena bem trágica, né? Eu tinha ultrapassado um caminhão, capotei depois da curva. Falei, agora o caminhão vai vir passar por cima de mim. E a hora que eu virei pra trás pra ver se eu avistava o caminhão, eu vi a cadeirinha do meu filho no carro capotado. Eu falei, hoje ele vai ficar sem mãe.
Então, assim, eu precisei de chacoalhões severos pra falar, opa, eu preciso olhar pra isso, né? E nem assim ainda cheguei à conclusão, preciso estudar. Porque eu não sabia que podia estudar pra ser mãe, né? Então eu ainda tava só no desespero, até que alguém me perguntou, Isa, mas você nunca leu nenhum livro? Você nunca estudou pra ser mãe? Eu falei, dá pra estudar pra ser mãe? Existe isso? Tem, tipo isso, tem essa escola? Aí ela falou, não, cara, eu nem tive filho ainda, mas já li vários livros. Falei, nossa, que raiva. E só para registrar que hoje a Isa é uma das pessoas que estimulam aí milhares de mães a entenderem que precisam estudar para aprender a ser mãe. Essa frase, na verdade, é minha. Precisa estudar para ser pai e mãe, né? E que muita gente ficou marcada por ela. Eu encontro as pessoas, elas falam, cara, aquela frase é preciso estudar para ser pai e mãe, né? E, na verdade, veio da minha própria dor. Eu descobri isso talvez da pior maneira, né? Por quê? Porque depois que eu comecei a estudar, eu comecei a conseguir estabilizar o menino. Eu comecei a descobrir muito mais sobre mim. Isso. Né? Exatamente. Eu descobri que os melhores livros, os melhores cursos e os melhores professores da infância sobre a maternidade, sobre o bebês, nos levam para dentro da gente mesmo, né? Não querem trazer fórmulas prontas. Embora, muitas vezes, as pessoas queiram fórmulas prontas. Então, às vezes, agora, no conteúdo que eu produzo, muitas vezes eu passo pela fórmula pronta para depois jogar para dentro. Fica a dica. Sabe que... fica a dica. Uma hora vai chegar, ó, pega daí, vai. Como é que foi para você? Como é que é isso? Eu acho, para mim, o desafio foi amamentar. Eu não sabia que eu estudei várias coisas, mas não estudei, por exemplo, que existia fissura. Que tinha que saber amamentar. Você tem que saber, né? Até saber pegar um bebê, eu sabia. Mas você amamentar, saber os processos que vão acontecer. Se você fizer errado, né? Para mim, era fora de cogitação. Falei, gente, como assim? Que aula que eu não estava na maternidade, eu não fui nesse curso, eu encontrei alguma mulher, ninguém falou sobre isso comigo, o que aconteceu? E eu passei um processo muito complicado para amamentar mesmo, fissurou, sério, eu tive que chamar, aí eu fui entender o que tinha a consultora de amamentação, veio, e aí ela conversou comigo, e aí eu fiz todo esse processo, que no entanto que hoje, às vezes, hoje faz tempo que eu não dou esse conselho, mas às vezes tem algumas grávidas que eu falo, deixa R$500 assim, do lado da cabeceira da cama, que na hora que o bicho pegar assim, você pega e chama uma consultora, porque é só ela que vai te salvar, gata, não tem outra explicação. Não tem. E assim, e aí você fica num desespero de fissura, dor, amamentar seu filho, porque seu filho precisa comer, e você não sabe o que você faz. E aí, depois de um processo, aí eu consegui amamentar, eu passei por isso. Depois de um tempo eu entendi que tudo bem se não tivesse dado certo. Mas naquela hora a culpa foi muito grande para mim, de que eu tenho que fazer, todo mundo faz. Não é possível que eu tive um filho em casa, 36 horas de parto, humanizado, que eu tenho todo esse processo, esse registro com ele e não vou saber amamentar meu filho? Não é possível. O que aconteceu? E aí, depois de um tempo, eu acho que eu pelo menos sou assim, né? Quando eu vou viver isso de novo, eu aprendo mais um pouquinho, né? E uma vez eu estava numa farmácia, tinha uma mulher grávida, que era balconista, e eu falei com ela sobre isso, né? E aí ela olhando para mim, tipo, o que você tá falando, né? Eu ir fazer um curso, eu fazer alguma coisa, uma preparação, entender, guardar dinheiro, nananã. E a mulher olhava pra mim, não entendendo nada, tal. E aí eu falei, eu acho que aconteceu isso comigo. Acho que alguém falou e eu fiquei com essa cara que ela tá. Aí eu falei assim, quer ver que eu vou fazer um negócio? Falei, aí tem. Ah, mas ó, vou te falar. Também tem uma loja no Brás que vende roupa. Lá, peraí que eu vou pegar o papel pra anotar. Testou mesmo? Fez o teste? Eu fiz isso. Ai, gente. E aí eu falei assim, a gente entra num romantismo de que a roupa, a loja que tem uma promoção, o quarto do bebê, o berço e toda aquela coisa romantizada e o real na hora que você tá com a sua criança no quarto. Eu costumo dizer que assim, a gente se prepara para o parto muito. Tem essa indústria de preparação para o parto. Mas ninguém lembra de te avisar que aquele menino vai para sua casa e não vai sair mais. Que tem uma vida depois. Exato. Então, a gente se prepara toda para o quarto, para a mala. Tudo. Para aquele momento.
e muito pouco Mas a cara pro que vem, pra daquela tudo que vem e depois. aí eu fiquei falei, gente, eu tenho certeza que aconteceu isso, porque Devem você ter começa me a se falado. devem ter me falado, porque Ô, eu Magda. estudei pra isso e deu ruim, deu muito ruim. Você tá me fazendo entender. Eu falo que eu vendo um produto que não existe, que é curso pra ser pai e mãe, e que quando as pessoas descobrem que existe, elas acham que não precisa. Agora eu entendi tudo. Bem claro. Agora eu entendi Exatamente isso. Você testou, fez a pesquisa e trouxe o resultado aqui pra mim. É isso mesmo. É, isso. E estamos aqui, 3 pessoas que vivem falando pra todo mundo, olha, tem, e é necessário. É e você vai necessário. descobrir. Você vai descobrir, mas Queria até agora partir para uma outra pergunta e ver como é para vocês. Vocês acham que a maternidade ajudou muito no processo de autoconhecimento, de descobrirem quem vocês são? Ou foi mais o contrário? Que o autoconhecimento ajudou vocês a se tornarem uma mãe melhor? Ou é tudo junto misturado? Não. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tá, vamos lá. uau, deu um bug no sistema. Eu me senti no porpério agora, tipo, Porque eu o já que tinha que é? pensado na resposta, eu tenho a minha. né? Eu acho assim. Eu acho que eu jamais teria chegado no grau, não sei se só de autoconhecimento, mas talvez até de maturidade. E talvez até de humildade. Porque quando você é mãe, você precisa ceder a vez, né? Você precisa saber o valor de um pum. Né? E assim, aquilo é muito importante, né? E você precisa saber que você vai para um, sei lá, um parque de diversões e você não vai nos seus brinquedos favoritos e você vai ficar tão feliz porque seu filho foi nos dele. no chatinho lá, sem gracinha. Sim. E você vai sair de lá realizadíssima. Então, são coisas que a vida atual vai levando a gente para um lugar tão egoísta que eu não me imaginava cedendo feliz. E eu fui, né? Agora, o autoconhecimento era algo que eu já tinha aprendido a buscar antes. Então, não tenho a menor dúvida que me ajudou a ser uma mãe melhor. Mas é óbvio que ser mãe e todos os desafios que isso me trouxe me fez mergulhar ainda muito mais no autoconhecimento, né? Então, eu acho que é meio que retroalimentação. Sim. Eu não acho que dá pra ter assim, não, foi ser mãe que me jogou pro autoconhecimento, até ali eu não tinha ido pra trás disso. Não, não é verdade. Eu já vinha nessa trajetória, né? Eu tive uma criação em igrejas. E nessas igrejas tinham cursos, né? Tinham essa coisa de buscar se conhecer, buscar ser melhor. Então, se tem uma coisa boa que eu trago dessa criação em igreja, foi isso, foi de buscar ser melhor, sabe? Buscar se conhecer, se entender, se melhorar. Então, já era uma coisa antes, Que tava, né? Já vinha da minha história, assim. Para você, Magda. Eu acho que junto com o autoconhecimento vem a minha identidade racial. Eu acho que isso é muito importante, porque um pouco antes de ser mãe, 10 anos antes, caiu completamente a ficha de que eu era uma mulher negra na sociedade, né? Então, eu acho que isso tem uma diferença muito grande, né? Então, vem esse autoconhecimento, você se entender, você ficar perdida, né? O que é isso? É porque eu não mereço ou é porque eu sou negra? Então, teve muitas questões, Uma reflexão aí muitas das questões nesse lugar antes. Então, quando eu tenho meu filho num lugar que não é na periferia, mas é um lugar elitizado, eu ainda mais tenho que buscar me reconhecer, me autoafirmar. Por quê? Porque eu era vista sempre andando com ele no bairro como uma babá. Eu não era a mãe do meu filho. Quantas vezes eu fui parada no Pacaembu, e eu falo isso mesmo, para dizer, olha, eu tô precisando de... Minha filha tá precisando de uma babá. Quanto que você cobra? E eu responder ali, não, ele é meu filho. Eu moro aqui, eu sou sua vizinha. Eu dizia isso. Então, assim, esse autoconhecimento, você vem buscando junto com a sua autodeclaração de que você é, de que você... Eu me apresento assim, e eu sou assim, né? E se auto-reconhecer para a sociedade, afirmar para a sociedade quem você é. E aí você também, às vezes, deixa um pouco de lado esse autocuidado, porque você fica muito nessa dualidade, né? Não sei se é isso, se é aquilo, fica muito complicado. Mas depois de mãe, depois de um tempo, eu acho que depois do puerpério, eu acho que, às vezes eu falo assim, né? Eu também sou educadora parental, falo disso também, né? E eu falo muito, não tem idade para sair do puerpério,
né? Não tem 6, 8, 3 anos, seu filho. Tem gente com 3 anos. Tem gente que acha que deve estar no puerpério até Eu acho que eu hoje, não né? saí ainda. Então, tem gente que deve estar no puerpério, tem gente que está no puerpério até hoje com filha e adolescente. Mas eu acho que depois que saiu, eu acho que foi uns 3 anos, que um dia eu falei assim, nossa, eu queria ir no cinema. Eu me lembro desse dia. E aí eu falei, que filme acho que eu que não tá entrei. passando? Eu acho que o meu problema foi não entrar. Não, tipo, mas aí... É outro rolê, né? É outro problema, né? Mas aí eu não sabia que filme que estava passando, eu não sabia o que estava passando na televisão, e aí eu comecei a me ligar e falar assim, gente, as coisas que eu gosto, que é comprar uma revista de decoração, que é, cadê? Cadê eu, né? E aí você vai se procurar de novo, E né? aí você vai se procurar de novo, e aí Isso. muito que Isa falou, né, você tem que ceder, falar, não dá pra fazer é. isso, não dá pra ir no cinema, talvez aquele filme que tá passando você nem gosta mais, fala, puxa, mas eu poderia gostar desse filme, Tem por que outra eu ideia, não não tô tô mais gostando disso? Isso aí é uma sensação louca, né? É. Porque pra mim era sair, viajar, conhecer, fazer, trabalhar fora e tal. E de repente eu estava lá fora chorando que eu queria estar em casa. Nunca tinha acontecido isso. É. Falei, o quê? Agora o meu mundo, eu queria ir pro mundo. De repente o meu mundo tava dentro de casa. Olha aqui, gente. É. Eu Foi um vivi- negócio avassalador. Eu vivi isso muito, eu tava como jornalista, eu vivia viajando no trabalho, eu tava em Roma, o Pedro pequeno, meu filho mais velho, que tava com 8 meses, tinha ficado com a minha mãe, e eu, em Roma, eu podia ter 2 dias de folga, com a viagem paga pelo jornal que eu trabalhava, e eu voltei, porque eu não aguentava de saudade do Pedro, Uau. e eu tinha 2 dias lá pra ficar conhecendo mais aquela cidade, esse sentimento de que você tem que estar naquele Não era lugar, né? Rolândia, É, era Não, Roma. não é. E aí você volta, porque é o seu filho. É, eu não precisa. consigo. Rolândia, eu É. gosto de Rolândia. Mas olha, eu, apesar, assim, essa viagem do autoconhecimento pra mim, eu tô nesse grupo aí que nem sabia que tinha que olhar pra dentro antes de ser mãe. Sim. Então, pra mim, acho que a maternidade foi um grande divisor de águas nesse processo de busca do autoconhecimento. E eu costumo dizer assim, eu me envolvi com a educação parental aí desde 2015, que eu entendi que essas moças aí que falam que a gente tem que estudar, é isso mesmo? E quando brinca, você virou uma mãe melhor. Eu falei, eu não sei se eu virei uma mãe melhor, mas eu virei uma pessoa muito melhor. Porque essa viagem pra dentro que os filhos, que o exercício da maternidade provocam, faz a gente querer ser uma pessoa melhor. Disso que Mas você você estava tem falando. dúvida se você virou uma mãe melhor? Não, imagino que deve ter Só um efeito, só pra dar um Mas eu acho que Não, esse porque, estudar... na boa, eu falo isso. Eu falo, é impossível você se tornar uma mãe melhor sem você se tornar uma pessoa melhor, né? É Por isso. isso que é sobre a gente, por isso que passa pela gente. Mas é por isso né? que, desculpa, muita gente deixa de estudar porque você não quer olhar pra você. Isso. Ai. Porque dói, né, Porque gente? dói pra caramba. É Então, assim, difícil. aí vai, né, rejeitando. E aí difícil. vai indo no padrão. É. No padrão negativo mesmo, né? Nessa forma que tem muito de ensinar, de educar, de forma... Eu vi um cara outro dia na rua falando pra uma menina, né? Se você ficar correndo, eu vou chamar o homem do saco. Gente, eu olhei pra trás e falei, Aí, moço... nem vão. Não, filho, não, né? Queria. Mas é cada um luta Ainda. com as armas que tem, né? Sim. Ele ainda não É. tem outros recursos, né? E agora, eu queria trazer um questionamento nisso que você colocou. A gente não quer olhar porque dói, né? Eu fico me perguntando se as pessoas não querem olhar para si, para suas dores, para suas feridas, ou se elas ainda não tiveram uma oportunidade que elas realmente se sensibilizassem, percebessem valor nisso. Sabe por que eu acho? Porque a minha provocação até é porque às vezes também eu acho que esses assuntos são colocados de um jeito, muitas vezes que agrada só a quem já sabe, só a quem já conhece. Não são de maneiras cuidadosas Para que a pessoa com tenha o quem tá desejo fora. genuíno, né, Sim. de fazer Entendeu? isso. É porque tem que fazer marketing. Até isso a gente tem que isso vender. lógico. Né? Então, assim, E se eu... autoconhecimento é uma venda, né? Exato. Se É eu um falar pra mercado pessoa, gigantesco. cara, vai doer, mas vai ser bom, ele não quer. Não. Agora, se eu falar assim, você quer esse resultado? Você quer ver seu filho assim? Qual é a sua dor? Qual é o seu maior medo com relação ao seu filho? Aí ele me diz o maior medo. Eu falo, então, você sabe que isso que você tá fazendo tá provocando isso que você não quer? Não. Aí ele fala, opa, Não. como assim? Sim. Não, peraí, deixa eu te mostrar.
Aí a pessoa começa a querer, sabe? Então eu acho também que falta estratégia, sabe? Da nossa parte, que Mas que trabalha triste com também, isso. né? Você ter que É. ir por um lado de que resultados, às vezes o cara, ou o quem tá cuidando, pra mim, eu penso assim, quem tá cuidando, né? Não necessariamente uma mãe, um pai, às vezes uma sociedade inteira cuida, né? Quando você não precisa de ter um resultado, mas você automaticamente, através do conhecimento, através de olhar pra você olha pra situação e fala, caramba, deu uma coisinha diferente aqui. Mas isso não é resultado? Mas não precisou uma venda disso. Mas, Não Magda, sei. antes de você ir, você foi porque você queria alguma coisa. Ou porque não estava bom alguma coisa, ou porque você almejava Papo uma bom, coisa é. melhor. Papo bom, que a gente vai abrir uma Não é, sessão de cara. educação parental em algum outro Não, mas veja que episódio. loucura, né? Eu vindo da educação empreendedora, né? Sim. Depois eu virei educadora parental. Ah. Então, pra mim, talvez seja esse o meu Talvez, filtro, né? sim, talvez. De resultado, É. né? Sim. Porque assim, cara, a gente não chega pra sensibilizar o outro se a gente não tocar alguma coisa que ele quer de resultado. Sim, se a gente ficar só falando do dor e do Sabe? quanto Então, é difícil, é verdade. Aí a gente fica aqui num discurso apaixonado, que é Não, lindo, não. verdadeiro, profundo, potente. A gente sabe que é. Mas quem tá fora do aquário ainda não sabe. Não. Então nós temos que falar de um jeito que faça um resultado na cabeça dele. Aí ele apaixona e vem também, entendeu? É só estratégia. Uma outra moça aqui, que tem uma outra estratégia para falar sobre maternidade, queria trazer uma referência aqui de um livro que eu gosto muito, que é um trecho da Clarice Lispector, do livro A Descoberta do Mundo, onde ela fala de filhos e maternidade pra gente bater um papo se é assim mesmo, concordamos com ela ou não. Que moça, hein? Vou ler. Que moça, Ah, né? Que moça. uma mocinha. Uma mocinha. Uau. Que eu curto muito. Bom, ela diz o seguinte: à medida que os filhos crescem, a mãe deve diminuir de tamanho. Mas a tendência da gente é continuar a ser enorme. A gente não cria os filhos pra gente, nós os criamos pra eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei seguindo o destino de todas as mulheres. Aliás, uma pergunta que me fez: o que mais me importa? Se é a maternidade ou a literatura? O modo imediato de saber a resposta foi eu me perguntar: se tivesse de escolher uma delas, o que eu escolheria? A resposta era simples: eu desistiria da literatura. Não tenho dúvida que, como mãe, sou mais importante do que como escritora. E aí? Ser mãe é mais importante do que todas as outras coisas que a gente é? Eu lembrei, quando eu estava vendo esse texto da Clarice Lispector, eu lembrei de uma outra palestrante que esteve com a gente em uma das edições do Seminário de Mães, a Lorraine Thomas, inglesa, que fala sobre isso. Que o trabalho mais importante que a gente vai fazer na vida, lá no fim, quando a gente vai prestando contas, vai ter sido ser mãe. Como é que é pra vocês? Putz, abrir mão da Clarice Lispector na literatura me doeu, né? Não é? Olha, eu acho que é sim. No entanto, que tem muitas mães, né? No mundo aí. Porque eu acho que é um caminho importante. Eu sempre penso o seguinte: quando você abre mão disso, quando você terceiriza essa maternidade, né? Porque tem uma galera que precisa terceirizar para trabalhar, né? Que precisa terceirizar por opção, porque quer que outra pessoa, porque não quer perder a carreira, não quer perder o status que vive ali naquele momento. Eu sempre penso assim, que tem que ter muita responsabilidade de você abrir mão disso, né? Porque senão você abre mão de ser essa mãe ali, e depois você chega lá na frente, como a gente, Clarice fala, você tá criando também pro mundo, né? E aí chega lá na frente e você diz: pô, mas agora você vai morar fora, você vai me deixar, eu vivi a minha vida inteira, eu fiz isso tudo por você, e agora você vai me deixar aqui sozinha. Eu acho que isso, Vera Iaconelli fala isso uma vez, eu acho extremamente importante que não dá para você jogar essa responsabilidade, né, nesse filho das suas escolhas, né? Eu abro mão de muita coisa pela educação do meu filho hoje, mas eu sei porque é uma educação que eu não tive. No dia que eu vi uma tia minha dizendo, a gente nunca teve uma criança de 7 anos de idade na nossa família estudando numa escola particular. O Matias é o primeiro. A gente não teve. Todas as crianças estudaram na faculdade, mas escola, primeira infância, estudar em uma escola particular, ninguém. Ele é o primeiro. Então eu sei que isso vai dar uma referência para ele. E isso é abrir mão de algumas coisas que eu abro. Abro mão de vou ter que fazer uma faculdade tardia,
que eu sei que isso vai acontecer, porque eu não consigo fazer EAD, já tentei, já me debrucei, não consigo. Então, eu abro mão de algumas coisas hoje Por ele. mas com essa consciência. Se ele chegar lá na frente e dizer pra mim, eu não quero fazer uma faculdade, essa escola Não podia dá ter pra ter sido qualquer cobrança. outra coisa, eu vou ter consciência de que eu estou fazendo hoje por uma escolha minha, né? Que eu acho que isso é um caminho que demorou muito pra eu poder me ligar. Porque eu tava indo por um caminho que, será? E se ele, uma vez eu me perguntei, e se ele fizer tudo diferente depois? E se ele não fizer nada? Aí eu lembrei, uma vez que eu vi uma palestra de um cara que infelizmente eu não lembro o nome dele, mas ele disse, uma vez eu falei que as crianças com 7 anos ia estar cozinhando ovo pochá, ovo pochê ou ovo pochá? Ovo pochê? Pochê. Na televisão. Não, Porchat. Pochê, foi pochá, né? Aí eu fui propaganda. Ele ainda não patenteou. Pochê. Eu já fui e falei errado, né? Vocês Pochê do Porchat. Ovo pochê na televisão e fui criticado. E a gente teve crianças com 7 anos fazendo, né? Então, assim, eu não sei qual a profissão que o Matias vai ter. Eu não sei. Eu sei o hoje. E o hoje eu consigo ser mãe dele. Pelo menos eu tento ser. E fazer esse exercício de... E fazer esse exercício de falar, isso dá, isso não dá. Sou uma mãe solteira hoje. Eu não consigo sair. Date pra mim, gente, olha. Eu vi outro dia uma menina com agenda, eu falei, gente, agenda, eu não sei. Eu sou casada e também não consigo ter date nenhum. Eu não consigo. Isso já date eu não consigo viver Mentira, isso, viu? né? Então já é uma abrir mão Esse vai ser muito um grande. outro tema, hein? Sexualidade e maternidade. sexualidade. Falaremos em outro episódio É desse bom podcast. também. Mas é, Pode mas é sim, isso. viu, gente? Pode sim, Pode sim. Mas isso já é uma abertura, né? Porque às vezes eu não tenho com quem deixar ele, eu não consigo ir no encontro, né? Então, assim, eu vou trabalhando isso em mim, de dizer, Magda, nesse momento você está sendo mãe. E pra vocês, assim, como isso bateu em algum lugar de ser mãe e ser profissional? Como foi isso? Pra mim é o drama da minha vida até hoje, né? É o drama da minha vida até hoje. Mas eu acho que o trecho da Clarice Lispector que você leu, a resposta tá nele mesmo. Porque quando ela diz, à medida que os filhos crescem, as mães diminuem, esse é o ideal, então é um abrir mão temporário. Então, enquanto você tem, e eu aprendi a duríssimas penas, eu tô inteira arrepiada, não sei se dá pra ver, mas eu tô inteira arrepiada enquanto eu falo isso. Eu aprendi a duríssimas penas que eu precisava abrir mão muito no começo, mas que se eu continuasse com a mesma intensidade, abrindo mão muito, ia virar cobrança, Isso. ia pra conta. Mas que se eu conseguisse ir me dando conta de que à medida que ele ia crescendo, eu podia ir retomando algumas coisas, então tudo se equilibrava. Então, é óbvio que a gente não tem como escolher. E se tivesse que escolher, porque ela propõe uma hipótese, ela também sabe que não tem que escolher, né? Mas ela propõe um exercício. E eu falo, se a Clarice tiver uma tragédia num dos livros, numa fala errada, numa escrita equivocada, numa grana que ela coloque em alguma coisa de literatura e não retorne, tudo isso ela vai superar com muita facilidade. Agora, se ela tiver uma tragédia de algo que ela poderia ter evitado, né, por se dedicar mais, por se colocar mais, por estar mais presente, né, com algum dos filhos, eu acho que isso vai com ela para sempre. O que eu poderia ter feito diferente? Por que eu não priorizei? Por que eu não me doei? Por que eu não entreguei um pouquinho mais naqueles momentos que eu podia ter feito isso, sabe? Então, para mim, não tem dúvida, assim como para ela. Assim. Eu, embora ainda tenha muito conectada a minha identidade com a profissional, eu não teria dúvida da escolha. E aí você vai num ponto que mexe muito pra mim. A educação parental não entrou na minha vida quando os meus filhos eram pequenos. Eu já tinha filhos que tinham passado da primeira infância. E eu acho que eu só me joguei no seminário de mães e tô aí fazendo esse seminário há tantos anos, porque eu quero que outras mulheres tenham uma chance que eu não tive. De descobrir isso nesse período que é tão necessário. Porque eu tô fazendo o oposto. Quando os meninos precisavam muito, que essa mãe maior precisava estar lá, e talvez precisasse ter aberto mão um pouco da carreira de jornalista, que estava lá chefiando veículo, eu não tinha essa consciência. Não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que era tão importante. E aí, quando eu descobri, e eu levei um susto, um tapa na cara,
de que era importante, eles já estavam maiores e era o momento que talvez eu devesse estar ficando menor e aí eu quis compensar tudo que eu não tinha feito antes. E eu quero muito. E aí, para as pessoas que estiverem escutando a gente, cara, tem que estudar mesmo para ser mãe. Que é para, inclusive, fazer as escolhas no período oportuno. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez vai tranquilizar o teu coração. Emocionalmente, a gente não cresce, não amadurece no mesmo momento que cronologicamente, não necessariamente. O ideal é que seja, né? É que aos 2 anos a gente tenha 2 anos cronológicos e 2 anos emocionais. Aos 7 anos, aos 15, aos 20, aos 40. Mas quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas, a gente emocionalmente cria uma estagnação ali. Vamos supor uma criança de 2 anos que entra naquele período da individuação. Ela precisa falar para ela mesma que ela é outro indivíduo. Se ela pode viver esse processo, ela cresce. Se ela não pode, ela para ali. E às vezes ela tá com 40 disputando espaço. A sua ideia era me dar um alívio, isso? Não, mas o que eu quero dizer Porque agora eu tô preocupada com os meus filhos. Quando você decide ser a mãe maior depois que passou a primeira infância, você resgata. Sim, E quando você resgata aquele menino que tinha parado nos 2 anos, você libera esse menino agora para adequar, para aproximar a idade emocional da cronológica. Porque Deus é sabido demais, ele sabia que a gente ia precisar de uma coisa chamada plasticidade cerebral. Sim. E que em qualquer tempo a gente pode voltar, resgatar e refazer alguma coisa, entendeu? É nesse sentido que eu quero te consolar. Não, tô aqui brincando, que eu só fiquei pensando nos meus filhos bem grandões, mas que na verdade a Isa tá me mostrando que eles ainda estão numa fase lá atrás. E você tem super razão. E aí quando você vai dar o colo que você devia ter dado com 2, e agora o cara já tem 14, né? Quando você acha esse lugar e esse momento e você dá o colo real, se você conseguir chegar nesse ponto e ele vir, vai ser maravilhoso. É por isso que a gente, quanto educadora parental, fala, calma. Né? Vai dar jeito, porque fala, não, meu filho tem 14, não tem mais jeito, né? A minha pergunta... Sempre tem, né? E é a mesma coisa com uma pessoa com 30 anos aí, né? Eu falo, gente, e sempre tem jeito, Eu sempre né? brincava no início, assim, nos primeiros eventos, seminários de mães, do meu trabalho com a Canguru, eu sempre... Mas para quem não descobriu nada disso cedo, ainda dá tempo de consertar. Era todo especialista, porque é isso, tem tempo, tem espaço para fazer. Eu queria agora trazer uma outra participação especial aqui, super especial mesmo, porque ela também já foi palestrante do seminário. Acho que ela estava na 2ª edição, em 2016, se não me engano. Eu estava na plateia. E você estava contando aqui nos bastidores que ela estava na plateia. Que é uma pessoa, assim, digamos, emblemática nessa discussão. Laura Gutman, autora do livro A Maternidade, o Encontro com a Própria Sombra. E ela gravou uma participação para a gente super especial. La maternidad es una de las crisis vitales más importantes en la vida de una mujer, no solamente por el hecho de tener que ocuparnos de una criatura pequeña, sino sobre todo por el fenómeno de fusión emocional. ¿Qué es la fusión emocional? Es el hecho de compartir el mismo territorio emocional, los bebés y las mamás. Este hecho de compartir el territorio emocional le garantiza al bebé que alguien, en este caso la madre, va a poder responder milimétricamente a sus necesidades. En cambio, para las madres suele ser muy enloquecedor. ¿Por qué? Porque en el universo emocional el tiempo no existe. El pasado, el presente y el futuro son lo mismo. Entonces, no solamente las madres sentimos lo mismo que siente ese bebé, sino que se actualizan las experiencias que nosotras hemos vivenciado cuando fuimos bebés o niñas pequeñas. Esas experiencias, en la mayoría de los casos, han sido muy difíciles. ¿Por qué? Porque estuvieron distanciadas de las expectativas que como criaturas de mamífero humano esperábamos recibir. Nuestra primera infancia, sobre todo si no tenemos recuerdos, ha sido más desamparante, más violenta, de mayor distancia afectiva respecto a nuestra madre. Hemos recibido falta de comprensión, castigos, amenazas, desprecio, humillación, abandono, violencia en cualquiera de sus formas, y todas esas experiencias las hemos mandado a la sombra para poder sobrevivir. Hoy, que nos hemos convertido en adultas,
todo ese material, ese sufrimiento, ese desamparo, ese desamor, que no desapareció, sino que vive enterrado en nuestro inconsciente o en nuestra sombra, va a emerger frente al desafío de tener que ocuparnos de nuestros hijos pequeños. Por eso es tan importante, especialmente cuando devenimos madres, registrar, reconocer y hacer todo un proceso de modo de comprender, ordenar y mirar con ojos bien abiertos la realidad de nuestro universo emocional. Básicamente, la realidad de lo que hemos vivenciado cuando fuimos niñas. Ustedes saben que yo propongo la biografía humana como sistema de indagación. ¿Por qué? Porque los profesionales entrenados para poder acompañar procesos de biografía humana, trabajamos como detectives. Es decir, no nos importa ni lo que dice el consultante o la consultante, ni lo que recuerda, sino que nosotros como detectives vamos a ir buscando la realidad de experiencias vividas de las cuales no tenemos registro. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío cuando somos madres? Registrar, reconocer y ordenar qué nos aconteció cuando nosotras mismas fuimos niñas. Las preguntas que tengo para hacerles son: ¿estamos dispuestas a revisar con ojos bien abiertos, con honestidad y valentía qué fue lo que nos pasó? ¿Estamos dispuestas a poner en duda la figura que hemos construido nuestra madre? ¿Estamos dispuestas a ser honestas con nosotras mismas para recién después, en una segunda etapa, realmente ser benevolentes y vivir nuestra vida a favor y en beneficio de quienes hoy son niños pequeños? É isso, né? Essa volta para dentro, esse olhar e olhar para nossa infância, para as questões. No final, Aliás, vou contar aqui dos bastidores do Seminário Internacional de Mães. Quando Isa estava dizendo que ela lembra disso que aconteceu. Ela subiu no palco para a palestra dela e todo mundo concentradíssimo, prestando atenção. Quando ela terminou, geralmente rola aquela coisa tradicional, assim, as pessoas vão pro aplauso. Quando a Laura terminou de falar, deu um silêncio. Aquela plateia, centenas de mulheres sentadas olhando para ela, e deu um silêncio sepulcral. Sepulcral. Que era isso que a Isa estava lembrando. Constrangedor, exatamente. Ficou todo mundo tentando processar o que tinha acontecido ali, para onde ela tinha jogado a gente com a fala dela. E se alguém tinha anotado a placa do caminhão que atropelou quase 1000 mulheres ao mesmo tempo. E aí, quando a Laura saiu do palco, e ela falou assim: Ivana, você acha que elas não gostaram? Você acha que as brasileiras não entenderam do que eu tava falando? Eu falei: Laura, não, elas precisam de um tempo. O problema é que elas entenderam. Porque é difícil, eu acho que tem né? um amor, eu falo, a gente né? tava falando que a Laura tem um amor e ódio, né? Eu acho que tem algumas coisas que para mim fazem muito sentido, como muitas coisas, né? Uma coisa que você lê, uma literatura, a própria Clarice, né? Sim. Tem tantas coisas, né? Vou falar aqui, às vezes eu posso olhar pra Isa e falar: Isa, não concordo com o que você tá falando, não concordo com você não, Ivana, não é? E vocês também, que eu acho que isso é o grande, né, acontecimento da parentalidade, da toda a educação, né, de crianças, né, e da gente mesmo, né? Sim. É muito difícil o que ela traz, né? Não é fácil olhar. E aí eu acho que esse é o grande impasse para mim, Ivana, da maternidade, né? Porque quando você tá olhando para você, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um curso sobre criança interior. E era um final de semana. E era era imersão, né? Das 9 às 6 e depois das 9 às 6. E era pandemia. Eu falei: vou fazer essa coisa aí, vou fazer. E aí fui a louca do curso, né? Na pandemia. Curso. E aí eu lembro que eu tinha uma resistência, assim, a Isa falou de choro, né? Eu tinha uma coisa, ao contrário, de que eu sempre tinha que fazer tudo certo. Porque eu não gostava. Quando eu via alguém chorando, alguém se movimentando, ou alguma coisa acontecia, eu falava, uma tia chorando, eu falava: foi porque eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz alguma coisa que não deu certo,
E aí, a culpa é minha. Então, era uma culpa inversa, né? Uma coisa estranha, assim. E aí, quando eu fiz isso, que vai voltar pra dentro de você, vai entender a sua criança e tal, eu lembro que, eu lembrei que eu via muito a minha mãe chorando. E eu achava que a culpa era minha. E isso estava E isso tava lá, dentro de mim, né? Então, eu falei, caramba, eu lembrei disso. E aí, eu fui falar com meu pai, foi 2 horas de conversa com meu pai, que minha mãe é falecida. Eu fiquei 2 horas conversando com meu pai mas por que você quer falar sobre isso? Eu falei, pai, preciso entender como é que era na infância e tal. Meu pai contou uma história, né, super necessária que eu precisava ouvir. E aí eu entendi que ela chorava por outros motivos. Que não era por mim. E Mas aí era a o que tava partir dentro de era você, o que né? estava dentro de mim. Então, assim, como você vê que você carrega uma culpa de o filho olhando, né? Como esse diálogo entre as crianças fala, mamãe não está bem hoje. Eu não tô legal. E não é sobre você. É sobre mim, né? Porque às vezes você também precisa chorar, gente, o mês Claro, inteiro. Às vezes você chora, né? Um ano inteiro, né? Mas eu acho que hoje eu tenho... Aí eu comecei a separar, né? A dizer pro meu filho, hoje eu não tô bem, Mati. Hoje não tá legal. Eu tô indo pro banheiro porque eu tô precisando tomar um banho. Aí você chora, chora, chora. E às vezes eu saio e ele olha. Você chorou, né, mãe? Eu chorei, porque hoje eu não tô legal, né? E aí, uma vez, eu lembro que eu chorei um tempão e ele falou assim, você está chorando muito. E aí eu falei, caramba, eu tenho que olhar para isso também, né? Por que eu não tô resolvendo esse problema e tô chorando muito? Então, muitas coisas que a própria infância, né, traz pra gente para olhar mesmo. Eu acho que tem muitos livros difíceis na educação parental, na parentalidade, né? Assim, eu acho o livro da Laura muito difícil. Muito. Eu comecei e parei várias vezes, porque joga a gente num lugar... É uma investigação ali muito profunda, muita provocação sobre quem era. E a gente brincou aqui, adoro, beijo enorme pra Laura, muito obrigada por gravar o vídeo pra gente. Mas é tipo, ame ou deixa, porque tem hora que aquilo é muito perturbador, que senão não é dá isso. dor de estômago. É. Eu passava mal. Fisicamente. É. Porque tem livro difícil de entender, Clarice Lispector. Palavras difíceis, construções rebuscadas. E tem livros difíceis porque são difíceis de digerir. Justamente porque a gente entendeu. Sim. E dói, né? Eu, assim, com a Laura, fui fundo. Mergulhei, li muitos livros. Depois fiz a formação em biografia humana. Né? E depois me submeti ao processo de biografia humana e descobri que fui forjada no caos. Ela tem sempre uma metáfora, né, para cada um, e a minha era o caos, assim, né? E muita coisa ficou claro também na minha vida, assim, sabe? Por que eu tenho uma mente tão desorganizada que se reflete na minha vida, né? Eu sou uma pessoa desorganizada, bagunceira, com dificuldade de planejar e tudo, e me organizar. E mais do que isso, o porquê que eu corri para me agarrar, por exemplo, no trabalho. Porque se era o caos, não tinha estabilidade, não tinha segurança, não tinha aquilo que a gente precisa para crescer e florescer tranquilamente, sem pensar na vida. Eu também vi muito minha mãe chorar, isso é um horror. É um horror, eu sou filha mais velha, eu via minha mãe chorar e eu comprei a dor da minha mãe e assumi o lugar de justiceira, portanto quem fazia a minha mãe chorar era meu pai, logo, ela santíssima, ele demônio, culpadíssimo, né? E então eu, justiceira, por muitos anos ocupei esse lugar. Sabe, de querer defender a minha mãe, de querer ser a voz dela, de querer falar o que ela não tinha voz para dizer, né? E tadinha, né? Eu que sou forte. E ela, inconscientemente, óbvio, né? Aplaudia. Ainda bem que alguém tá falando preciso de que ele alguém. precisa ouvir. Ainda bem que alguém tem coragem de dizer as palavras que eu não tenho coragem de dizer, né? Só que isso me colocava num lugar que não era meu. Sim. Logo, me afastou profundamente do meu pai, de Deus, porque dizem que sistêmico não funciona nessa hora. Dizem que Deus é pai. Me afastou profundamente de Deus, né? Afetou a minha relação com os homens, e depois eu tive um filho, homem, não é? Então, foi um tanto de coisa que eu precisei revisitar,
e curar, e processar, e tirar as camadas, porque tem coisa que a gente fala assim, não, isso aqui eu já tratei. Aí você vai pra uma imersão, pra um negócio, você fala, Não tá tão tratadinho. isso aqui ainda tem uma camadinha. Eu coloquei na caixinha. Às Ainda vezes tem a camadinha. a caixinha vai ter que né? abrir. E cada vez que você vai, você volta melhor. É. Né? Volta melhor de cada uma dessas coisas, né? E foi muito difícil, porque quando eu fui realmente assumir de novo o meu lugar de filha e de não justiceira e de não defensora da minha mãe, por um tempo eu não tinha assunto com a minha mãe, porque o meu assunto com a minha mãe era falar mal do meu pai. E aí eu decidi que eu não ia mais para esse lugar. A grande sorte que eu tenho na vida é que, com todos os desafios deles, os dois são pessoas admiráveis e que também fizeram a sua busca e fazem a sua busca. Então, quando eu falei para minha mãe, eu não vou mais entrar nesse lugar, ela falou, você tem razão. Quando eu falei para o meu pai, me perdoa, porque eu estava num lugar que não era meu, ele falou, te perdoo, tô aqui para você. Uhum. Eu não estaria, eu acho, se eu tivesse feito. Se alguém tivesse feito pra mim todos os desafios que eu fiz pra ele, eu acho que eu já não tava mais aí pra aquela pessoa. Mas aí a gente entra nesse lugar, né? Como as coisas se encaixam no tempo pra cada um. Exato, sabe? Não era pra você isso, né? Então, por isso que assim, você fala, né? eu sou Eu não ia dar conta. grata, eu sou tão grata pela chance que eu tive de olhar pra tudo isso, com todas as dores de estômago, com todas as fechadas de livro dela que eu dei, falei, não vou mais olhar pra isso agora, outra hora eu volto. Com todos os... Foi difícil, foi cruel, né? Mas eu sou tão grata, e eu sou tão grata por eles também conseguirem me dar esse espaço, porque justamente foram eles que me deram esse mindset de crescer, de melhorar, de se conhecer. Eu falei isso no começo, né? Não foi só a maternidade, eles já tinham me trazido isso. Eles me levaram pra terapia quando eu era criança, porque eles sabiam que eles eram tão complexos. Alguém precisa ajudar essa pessoa a nos entender. Eles iam, voltavam. Imagina, eu até hoje... Se você falar pra mim, Isa, nós precisamos conversar e não me adiantar o assunto, eu vou ter dor de barriga até a hora que você me falar o que é. Será que nós vamos separar? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou? Será? Porque foram tantas vezes, nós precisamos conversar. Chegava lá, eles estavam se separando. E aí eu sofria, morria, e daqui a pouco eles voltavam. E daí eu falava, bom, então acabou, agora vamos ficar juntos, graças a Deus, não sei o quê. Mas era ruim, eu falava, era melhor separar. Daí eles se separavam. Aí eu falava, pronto, agora acabou, vamos ter paz. Separou. Aí eles voltavam. Cara, é enlouquecedor. É enlouquecedor, né? E na imaturidade. Então, eles foram percebendo isso, me levaram pra terapia, né? Foi mais iniciativa da minha mãe. Sou muito grata. Depois a minha mãe fez psicologia, tardiamente. Acompanhei, eu já tinha 15 anos quando ela começou a faculdade. É outro exemplo lindo na minha vida. Com 37, terminou aos 42, né? E depois ainda fez concurso público. Ela é concursada de Universidade Federal, vai se aposentar. Então, uma história linda também de superação, do quanto ela floresceu enquanto ser, enquanto pessoa, quanto ela encontrou a própria voz. Cara, tem história, tá? Tem história. É lindo. Mas olha que bacana, porque a gente estava falando disso, assim, a gente estava falando dos filhos, do olhar do filho, e aí estamos aqui caminhando para o fim desse episódio, falando dos pais. Dos pais. E como as coisas estão completamente interligadas, né? Esse papel de quem a gente é como mãe, como tem a ver com o que a gente trouxe, de quem a gente era como filha, do que as nossas mães, os nossos pais deixaram pra gente. E que é esse processo lindo, maravilhoso, difícil, doloroso, que bota a gente pra chorar um monte, que assusta, né? Que a gente dá um passo, volta, que é esse autoconhecimento. Queria pedir pra cada uma de vocês aí, tipo, num fecho desse assunto que não fecha, na verdade, de como hoje, assim, essa vivência, vocês... Aqui somos só das mães de meninos, uma coincidência, Nossa, assim, né? Só verdade, temos meninos, aqui eu tenho 2, cada uma de vocês um. Mas como a maternidade e esse processo de autoconhecimento, como é que isso hoje está contribuindo para quem vocês são hoje? Eu fico esperando pra ver onde ela vai parar o olhar, entendeu? Eu falo, deve ser, tiver coragem, deve ser. Vai, Isa, vai. Olha, uma das ciências que tem gente que diz que não é ciência, e agora tem um monte de coisa que a ciência já está comprovando, né? Enfim, então uma das ciências que mais contribuíram com o meu processo de autoconhecimento, e mais do que autoconhecimento, do que fazer com isso,
Porque também tem esse Isso. ponto importante. Que É porque não adianta só ficar conhecendo se você não consegue não, é um sofrimento colocar aquilo. atroz. Se você só descobrir Sim. e não souber o que fazer com aquilo, é desesperador, né? Então, o que mais me ajudou nesse processo foi uma coisa chamada PNL, Programação Neurolinguística. E a coisa mais sábia que eu já ouvi sobre PNL foi da minha grande professora de PNL, Luísa Lopes, que ela disse: PNL devia se chamar RNL, Reprogramação Neurolinguística, porque a primeira programação foi feita pelos nossos pais. Sim. Então, como que isso hoje me ajuda na minha vida, né? Primeiro me ajuda a me reprogramar em um monte de coisa, né? Ressignificar mesmo coisas que... Por que eles fizeram aquilo comigo? Porque eles também não sabiam. Como foi a infância deles? Ah, por isso que eles fizeram isso. Isso que eles fizeram comigo já foi melhor do que o que eles receberam. Uhum. Uau! Né? Então, ressignificar, colocar em perspectiva, né? Olhar e com gratidão, porque eles já me deram mais do que receberam. Conseguir ajustar as coisas que eu acho que não estão boas agora, né? E saber que eu tô fazendo a PNL, a programação primeira do meu filho. Sim. Sabe? Então fazer isso com muito mais consciência. Já que agora nós temos a internet levando informação desse tanto, já que agora a gente que é mulher e mãe recebe do algoritmo jogando na nossa cara O esse tempo conteúdo todo. o tempo todo, Você pensou naquele problema que você está vivendo, ele já sabe e te Então, manda o conteúdo. que a gente aproveite essa inundação de informações, não para reclamar, não para dizer, ai, agora até para criar filho tem jeito, tem curso, tem isso, tem aquilo, igual eu vejo de vez em quando o povo falar. Não, gente, dê graças a Deus. Dê graças a Deus, sabe? Porque escolha alguém, não precisa ser uma só não, mas que fala com seus valores, que fala com seus princípios, né? E usa isso para sua vida. Então, para mim serve para isso, para reprogramar coisas em mim e para programar com mais consciência coisas no meu filho, porque a programação é inevitável. A diferença é, você está consciente ou você não está consciente do que você está programando. O que você está programando é inevitável, né? E também para viver melhor com o marido, viu? Que aí isso já vai ser também outro episódio, maternidade e relacionamento. Tem muito tema, né? Tem muito tema pra gente explorar aqui no nosso Pode Sim. Eu vou falar de ancestralidade, que eu acho que, para mim, é uma busca, assim, constante de que quem eu sou, quem eu vim, de onde eu vim, quem são os que vieram antes de mim, né? Essa referência de vó, do povo preto, né? Dessas mulheres incríveis que a gente tem Bell Hooks, Grada Quilomba, Conceição Evaristo, a gente tem eu tenho uma legião de mulheres pretas, né? Que eu hoje também me dão esse autoconhecimento, eu bebo nessa fonte para poder olhar para entender, né, que às vezes tem muita coisa que está rolando na internet, nesses algoritmos, que não é sobre mim, né, que é sobre um outro rolê, de um outro assunto, de uma outra conversa, né, que automaticamente eu consigo hoje ter o discernimento às vezes de separar, né, de falar, opa, isso daqui não é sobre mim, isso aqui é sobre uma estrutura, é sobre uma sociedade racista, né, preconceituosa, discriminatória, e aí essa junção vai fazendo com que eu tenha que criar um menino que é afro-chileno, que tem uma mãe preta, um pai branco, chileno, que tem toda essa ancestralidade dele vindo de um outro lugar, né, que eu não tenho a minha mãe, então eu não tenho rede de apoio, né, eu praticamente estou criando uma tia sozinha, uma mãe solteira, então tem muita coisa em volta, né, de tudo isso, para eu buscar essa ancestralidade, essa força dessas mães pretas, que a gente tem muito grupo de mães pretas, muitos grupos de mãe preta, né, que às vezes acontece uma coisa com uma mãe que está começando agora, né, que não sabe sobre amamentação, sobre autoconhecimento, né, sobre puerpério, e a gente está ali se ajudando, se acolhendo, porque é isso, né, se a gente não sabe sobre a nossa história, né, sobre quem a gente é, quais são as possibilidades para a gente, né, que é muito diferente para outros, né, que são privilegiados, que tem. Então, a gente tem esse universo, assim, eu busco essa ancestralidade, eu olho para esse lugar, né, eu entendo, uma coisa que eu não sei se eu estou fazendo certo, né, mas uma coisa que eu escolhi era adotar essa filosofia da parentalidade positiva na criação do Matias. Eu escolhi isso. E no dia que eu ouvi ele com 6, hoje ele tem 8, um dia que eu ouvi ele com 6 anos de idade falar para o menino, eu nunca apanhei. O que é castigo? Ele perguntou para um menino uma vez, o
que é castigo? Você falou que se você não fazer isso, sua mãe vai te colocar no castigo. Como que é o castigo? E aí, no dia que eu vi ele falando isso, eu falei, caramba, eu acho que eu tô num caminho bacana. Eu acho que eu tô num caminho bacana. Eu acho que estudar, né, com essas pessoas, que eu hoje sou uma das poucas mães pretas, educadoras parentais pretas que tem no Brasil, que está ativa, que está atendendo, que está falando com família, né, para exatamente isso, para falar, não é possível para todo mundo, é para todo mundo, tem que ser para todo mundo. Né? Não dá esse para conhecimento, esse conhecimento transforma, né, em todas as porque faixas, se chega para todo mundo, eu viro uma referência, né? E eu quero ser essa referência eu quero, quando outras mães falarem, peraí que tem uma que fala para mim, tem uma que tá falando comigo, tem uma que tá falando, como Isa, já bebi na fonte de Isa para criar o Matias, até uma hora que você vai descobrindo, Laura, né, Elisama, Lua, tantas pessoas que estão aí, né, que eu acho que o próprio seminário beber na fonte, né, é um veículo extremamente importante, porque você tá lá, você vai escutar talvez coisas que você não goste, que não serve para você, ou você vai escutar uma pessoa que vai dizer e falar, que caramba, serve muito, que você foi ali porque você precisava ouvir aquilo. É quase que eu falo, né, é ir numa igreja, às vezes é ir num terreiro, às vezes você ir num lugar que você fala, caramba, eu tinha que vir aqui nesse lugar para ouvir isso, né? E eu acho que quando a gente junta mulheres, quando a gente junta mães para falar da gente, a gente precisa ter todas as representatividades, a gente precisa ter nessa mesa todo mundo que saiba falar sobre todo mundo, né? Porque precisa, né? E se olhar, vai doer? Vai. Eu não conheço. Mas o resultado, como aponta Isa, vale a pena. Só pode valer a pena, né? Só pode valer a pena, né? Mesmo que seja dolorido, né? E olha que delícia. Eu precisava fechar esse episódio fazendo a propaganda do seminário, mas aí a Magda já fez por mim. Ela já levantou a bola. Eu acho. E eu não fiz por publicidade. Gente, não tô ganhando publi. Podia, mas não tô ganhando publi. Né? Mas porque eu falo, Magda, né? pode? Pode sim, né? Pode Eu sim. falo assim, né? Eu brinco com a Ivane e vou falar agora assim, né? Que eu falo, gente, me chama para palestrar nesse seminário, não é, gente? Que aí já rolou o lobby. Agora, mas eu acho que assim, né? Às vezes a gente tem... eu lembro uma vez, vou contar isso para Isa alguma vez, né? Que uma mãe falou assim, uma mãe preta uma vez falou assim, eu acordo 7 horas da manhã para ouvir uma mulher aí. Aí eu falei, 7 horas da manhã? Quem tá fazendo live 7 horas da manhã? Eu falei, 7 horas da manhã tem uma mulher falando sobre maternidade. Eu lembro exatamente esse dia. Tem! Aí eu falei, quem é? Me manda aí. Isa Menatel. 7 horas da manhã, não é? Fiquei 2 anos fazendo bom dia! E a mulher falou, eu escuto uma mulher aí, ela nem... E é nesse lugar, né? Nesse lugar simplão, nesse lugar que é a cara da gente, né? Que não sabe nem o nome, mas tá tudo bem. Mas tá a mensagem tá chegando. A mensagem tá chegando. E isso me alegra muito, sabe por quê? Isso que faz Porque a diferença. falar de um jeito que todo mundo consegue entender. É isso. Sabe assim? Isso. É isso. Entendeu? Sabe? Então é por isso que eu tô falando, seja num seminário, seja numa live 7 horas da manhã. Que mau né? gosto. Porque na hora eu falei assim, mas quem tá 7 horas da manhã, gente, fazendo live sobre maternidades, falando sobre como criar filho? você E aí, na hora que consegue? ela mandou, no outro dia eu entrei, eu falei, gente, mas tem 1000 pessoas com ela, mas tem 2000, tem 3000 com essa mulher. Então, assim, a gente tem 3000 pessoas no seminário, 2000 pessoas no seminário, né? Online, às vezes, né? Sim. Mas a gente tem também aí alguém. Então já deixo aí, depois desse comercial feito, o convite, dia 4 de maio, nossa 10ª edição, uma edição histórica. A gente vai contar no palco muito dessa transformação que nós aqui assistimos, né? Desde 2015 lá, quando eu também estava lá nos fundos olhando, observando tudo que aconteceu de evolução para essa conversa.
Há 10 anos atrás, essa conversa não seria possível nesse nível que a gente teve aqui. A gente não falaria porque a gente nem sabia tudo isso. E nem nos era permitido, assim, né? Tá debatendo tudo isso. Então, convido vocês, 4 de maio, uma edição histórica. Mas até lá, a gente vai ter muito Pode Sim, vários episódios para falar de várias coisas que a gente já permeou aqui. Sexualidade, relacionamento, rede de apoio. Sexualidade pode, Ivana? Pode sim. Ei, rede de apoio pode, eu acho que a gente, Magda? pode sim. Eu acho que a gente já podia gravar, né, aquele comecinho, eu e Isa, já que a gente já tá aqui, entendeu? Vocês veem que isso aqui Sexualidade não acaba pode? nunca. Pode sim. Rede de apoio é necessário? É sim. Obrigada, queridas, por estarem aqui nesse episódio de estreia. Obrigada a vocês que nos acompanharam nesse papo gostoso. Obrigada também para os nossos patrocinadores, Ninho, Materna e Pompom, que permitem que a gente possa fazer esse papo gostoso para chegar a tantas mães. A gente espera vocês nos próximos episódios para muito papo bom. Beijão. Você acompanhou o Pode Sim, o encontro digital do Seminário Internacional de Mães.